Jefferson Miola. Bom Que dia. fim de semana aqui no Brasil, Miola. Que fim de semana. Bom dia, Rebeca. No Brasil e na América do Sul, né? Bom dia. Bom dia. Como aqui, esse estado aqui tem uma delirante aspiração separatista, eu diria que o Brasil foi tumultuado aqui no Sul. Mas bem difícil tudo, né? Muito complexa essa situação, né, gente? Por favor. Uhum. Como é que você viu? Como é que você viu? Não, tá vendo, né? Esse episódio Musk, a ampliação internacional, a mobilização dos fascistas da extrema-direita aqui, não só da extrema-direita, vamos prestar atenção, tem a direita chamada tradicional que está embarcando na onda também. Como é que você viu, como é que você está vendo esse movimento, Miola? Olha, Mauro, eu estava acompanhando um pouco aqui vocês e o Plínio montando esse mosaico, né? E eu acho que agora, 48 horas depois, dá para se ter uma visão mais de conjunto sobre este movimento que fez o Musk. Do meu ponto de vista, ele talvez tenha um significado tão grave no sentido que vocês estavam aqui comentando e apurando, né? Eu te mandei agora há pouco, Mauro, se tu não puderes me fazer a gentileza de colocar na tela. Desculpa. Está aqui. Eu fui pesquisar qual é a rotina de publicações do ministro do STF, Alexandre de Moraes, no Twitter. E ele, nos últimos 6 meses, ou seja, de outubro até abril deste ano, ele fez 5 publicações apenas. E a última delas foi no 11 de janeiro. E todas as publicações que ele fez, elas são ou de congratulações, né, ou de condolências, que é o caso aqui de uma situação do primeiro tweet de outubro, né, ao falecimento da família do Moreira Alves. Então, isso é muito intrigante. Quer dizer, o Elon Musk, ele usa como veículo para atacar nominalmente o Alexandre de Moraes, mas ele está atacando, na verdade, a soberania nacional e a nossa própria democracia. Ele usa um tweet de 3 meses atrás. Mas agora está explicado por que ele usou esse tweet, né? Porque eu estava me entendendo, por que ele usou esse tweet de 11 de janeiro? Você matou a charada. Ele usou esse tweet porque esse é o último tweet do Alexandre. Era o último tweet, né? O último tweet, ele tinha que ter um pretexto. E o pretexto era esse. Ele tinha que entrar no jogo, porque o jogo na minha opinião, e essa é a gravidade, né, é de que o Brasil está no centro de um ataque da guerra híbrida fascista. Eu acho que há um movimento, que ele é um movimento orquestrado internacionalmente, conforme vocês estavam comentando, da extrema-direita brasileira em articulação com a extrema-direita internacional. Veja, a partir desta provocação que fez o Elon Musk, se sucederam uma série de outras iniciativas e manifestações, tanto internacionais e aqui no Brasil, que culminou com a live do Clã Bolsonaro ontem, inclusive turbinando enormemente a convocatória para o próximo dia 21 de abril, não é isso, né? Isso. Que eles estão fazendo. Então, eu acho que isto é um dado extremamente grave, né? Aqui não tem acidente, né, nesta operação. Aqui há um movimento muito claro para desestabilizar, né, o Brasil, para incendiar o nosso país, fortalecer essa retomada da iniciativa, agora também política, porque a ofensiva ideológica a extrema-direita estava tomando dentro do Congresso e sendo muito exitosa na sua estratégia, e levar o país a uma situação de tumulto. A gente conhece essas realidades, né, que são difusas, dispersas, ninguém entende ninguém, uma verdadeira Babel que se instala, mas a resultante sempre são rupturas institucionais. Isto é clássico, né, o que vem acontecendo já nos últimos anos, desde, né, que o florescimento das redes sociais, das mídias digitais, né, trouxeram para as democracias em todas as sociedades nacionais. Então eu estou vendo um pouco por aí, eu começo me fechando um pouco esse mosaico, né, e como vocês reportaram agora há pouco, essas manifestações já de parte dos principais centros de articulação da extrema-direita na Espanha, nos Estados Unidos, um general do Exército dos Estados Unidos, né, se pronunciar esse respeito e se colocar à disposição.
do Musk e da extrema-direita para eventuais desdobramentos. Então, eu acho que é uma situação que ela ganha, digamos, sobe 5 degraus no nível de complexidade e de preocupação, né, porque estamos vivendo uma guerra híbrida, estamos sob um ataque de uma guerra, no contexto de uma guerra híbrida, perpetrada pela extrema-direita, não só brasileira, internacional. Muito estranho isso, muito estranho mesmo. Ana, a internet deu uma falhada. Ana, está nos ouvindo? Não, está congelada. Miola, uma questão. Esta ofensiva do Musk, esta ofensiva que falamos aqui mais cedo, né, da Globo, que começou semana passada, apoiando o Moro, trazendo corrupção na Petrobras, implicando o Rui Costa. Já falei, não bota a mão no fogo pelo Rui Costa, de jeito nenhum, mas é uma repetição daquilo que foi feito lá atrás no Mensalão com o Zé Dirceu, o outro, que era chefe do Gabinete Civil, exatamente o mesmo cargo do Rui Costa, um cargo estratégico, como o Lula falou lá, acho que em Pernambuco, o Rui Costa é o primeiro-ministro dele. Eu discordo, acho que é o Arthur Lira, mas tá bom, disse lá que é o primeiro-ministro. E a gente vê outras articulações acontecendo, né? O TCU, o Nardes do TCU saiu do túmulo, aquele das pedaladas fiscais, está exigindo uma verificação enorme em todos os contratos da Petrobras, montou uma força-tarefa no TCU para olhar todos os contratos da Petrobras, da Caixa, do Banco do Brasil, e aí vai, várias estatais, nos últimos 5 anos. É claro que o objetivo dele não são os 4 anos do Bolsonaro, é o primeiro ano do Lula, né? Então, você tem movimentações acontecendo, o que me parece que isso questiona a estratégia do governo do presidente Lula, que foi embarcar a direita no governo, embarcar os militares no governo e, com isso, fechar qualquer possibilidade de um impeachment ou de um golpe. Acho que esses movimentos mais recentes mostram que talvez essa estratégia não garanta isso, né? Eu acho assim que já está ficando fora de dúvidas, né, de que há uma inteligência estratégica por trás dos acontecimentos de desestabilização do nosso país e de ataque e debilitamento do governo Lula. Eu acho isso, para mim, está ficando super claro. Nós podemos até não identificar exatamente onde se localiza, né, esse centro de reflexão e de planejamento estratégico, mas que existe uma inteligência estratégica por trás do que está acontecendo, eu já não tenho mais dúvidas. Num contexto, né, dessas guerras híbridas e desses movimentos que vários autores têm discutido, que se desenvolvem a partir das plataformas digitais, né, e que levam a situações de descontrole absoluto. E os condimentos, né, os ingredientes desse cardápio que é servido, são um pouco esses que a gente já viveu no passado e estamos revivendo agora, né? A crise institucional permanente, o tema da corrupção, né? E uma relação de ameaça, né, de setores e determinados estamentos políticos contra o governo. Então, eu acho que acendem-se todas as luzes, né? Eu acho que tem uma insuficiência nesta formulação do governo, concordo contigo, em certo sentido. Outro dia, o Paulo Nogueira Batista escreveu um artigo em que ele faz um apanhado de quais são as frentes de oposição, os adversários ou inimigos do governo Lula. Eu acho que é um texto que é um excelente ponto de partida para a gente caracterizar esta conjuntura de um cercamento do governo. Bom, mas o passo seguinte em relação a isso, qual será? E aí o governo, eu acho que não só o governo, né, e particularmente o presidente Lula, mas o conjunto dos partidos do núcleo de sustentação do governo, do campo progressista e de esquerda, estão desafiados a pensar, né, como um governo opera nessas condições, que são condições, né, extremamente adversas. E o que a gente tem percebido nos últimos dias é, ao invés de uma reação organizada, né, e muito eficaz de parte do governo, na verdade o governo está demonstrando dificuldades enormes, inclusive com disputas internas. O tema da Petrobras, ele é extremamente eloquente, e ontem teve um episódio que também chamou muita atenção, do cancelamento da reunião que o ministro Haddad teria com o Lula, um cancelamento à última hora.
né? O motivo para isso, não se sabe exatamente qual era a agenda de trabalho desse encontro de ontem, mas é muito significativo que o presidente decidiu cancelar a reunião uma vez que ela foi vazada. Então veja que é o pior dos mundos esse contexto, né, de um governo que está atacado internamente pelos atores que o Paulo Nogueira Batista traz, e já o ano passado, eu acho que nós conversamos muito, né, sobre o governo sitiado, até escrevi um artigo com esse título mesmo, que o Paulo Nogueira Batista prefere, né, ser mais, digamos, mais suave na caracterização, ele não usa a palavra cercado ou sitiado, mas é um governo que tem essas características e que agrava esta conjuntura agora com a queda da popularidade, uma mudança de postura dos meios de comunicação, né, uma evidenciação do que a gente já sabia, que é um baixo compromisso das classes dominantes com a democracia, e, portanto, à medida que o governo perde sua popularidade, eles não hesitarão em abandonar o governo para preservar seus interesses na canoa de quem entrar lá no lugar. O problema é que não temos mais direito tradicional, quem virá no lugar não é um governo democrático, será uma mudança de regime de caráter autoritário e fascista, não é? E agora agravado, né, por essa camada de fora que é esse. Eu acho que nós estamos diante de um ataque internacional contra a nossa democracia, entende? Então, este é um pouco a paisagem do que nós estamos vivendo e que requer, né, algumas saídas e respostas que eu não estou vendo, francamente, que estão sendo preparadas e armadas. Pelo contrário, há uma confluência também de parte do governo de dificuldades, né, endógenas. O governo não está conseguindo, né, sair desse lodaçal dessa crise que está criada e está se instalando e está se avolumando. Miola, bom dia de novo. Você acha, refletindo sobre o que você está falando, essa reunião com os movimentos sociais, por exemplo, ela é mais cumprir uma agenda que estava pendente ou é uma preocupação do governo de pautar com os movimentos uma reação a tudo isso, esse cercamento? Eu também li esse artigo do Paulo Nogueira Batista Júnior, gostei bastante, e a gente percebe o cercamento internacional, né? A gente que acompanha a pauta internacional vê os elementos. Como é que está essa questão da relação com os movimentos? Olha, né, eu acho, né, que mais além de uma relação, digamos, protocolar ou formal de encontros, né, o que o governo precisaria, e não colocou em pé, de um dispositivo popular de sustentação do governo. Eu sei que falar disso no Brasil também é uma dificuldade em si mesmo, pela nossa cultura e pela própria tradição que tem os movimentos sociais e a forte institucionalização, né, que a esquerda sofreu nos últimos anos. Mas esse é um requerimento central. Numa situação de crise, né, de muita instabilidade e de incertezas a respeito da realidade da saúde democrática do nosso país, isso é um requerimento fundamental. E um governo que tem já na sua gênese essa característica de ser um governo que necessariamente se formou a partir de um campo de alianças ideologicamente mais largo do que é o seu campo próprio de pensar o país e as políticas públicas, ele requeriria um dispositivo popular mais do que relações, né, regulares com os movimentos sociais. Eu acho que esse é um problema. Segundo, eu acho que o governo não produziu políticas, iniciativas e processos e métodos de convocação, de animação de movimentos sociais. Um exemplo, e digo isso não desconhecendo a complexidade e a dificuldade que é de se viabilizar, mas por que não, né, se discutir em todas as regiões do país, nas macro-regiões do país, né, os valores agregados do orçamento da federal, né, para contra-arrestar isto que é o orçamento impositivo, que é uma usurpação do poder da prerrogativa do executivo pelo legislativo. Então, isso seria uma forma, né, do governo disputar o destino das verbas públicas, né, dos fundos públicos, do orçamento federal, né, a partir de processos de deliberação popular
popular, que tem um caráter educativo, pedagógico, de manter a população permanentemente interessada nos assuntos dos negócios públicos e, sobretudo, né, tem um papel central no combate à corrupção e combate ao uso clientelístico e demagógico que faz os deputados dessas verbas. Dou esse exemplo, né, para dizer, para não pensar uma política de desenho, digamos, mais formado sobre a questão da participação popular no governo. Né, e faltam também porque não é só o governo que cabe, né, promover essas iniciativas. Os seus partidos de apoio têm que promover isso. Então, eu acho que há um certo anestesiamento de parte dos partidos, próximos movimentos também, né, relativamente acomodados, ou sem uma energia, uma mística, né, de organização popular no nosso país, e o governo que não faz, né, não faz essa opção efetivamente. A opção que faz o governo é sempre das vias da governabilidade puramente congressual, né, e agora em aliança com a Suprema Corte, que é uma aliança de sustentação e de governabilidade sui generis, né, nunca existiu na nossa República esta aliança de sustentação do Executivo com o Judiciário e em diálogo com o presidente do Senado, porque nem é uma aliança formal, né, e de uma confiança plena com o Rodrigo Pacheco. Então eu acho que o requerimento da participação popular, mais além de uma relação ocasional ou de encontros, né, eventuais, ele tem que ser visto como um requerimento estratégico da governabilidade que o governo tem que pensar nesse cenário que nós estamos discutindo. Porque o governo não sabe que não vai contar com esses atores que o Mauro traz antes, esses atores, né, que estão circunstancialmente, e a gente não sabe por quanto tempo, né, segurando a barra junto com o governo. Agora, até quando isso dura, a gente não sabe. E se eles saem de cena, né, e mudam de lado, o governo fica completamente desguarnecido, e a gente viu isso claramente como aconteceu no impeachment fraudulento da Dilma. Então, eu acho que esse é um requerimento, é um ponto sensível das debilidades que o governo tem, e tem que buscar respostas para isso, né, e urgentemente, né, urgentemente, porque a situação, eu acho que ela se agrava, né, há uma situação, eu não tenho ainda condições de pensar quais serão os desdobramentos disto que estamos vivendo hoje, deste ataque da extrema-direita internacional ao país. Ainda não está totalmente absorvido, não estão totalmente absorvidos, na minha opinião, esses efeitos, né, que poderão ser de uma gravidade ainda maior, porque ele coloca em movimento, novamente, na ofensiva política agora, a extrema-direita, né, coisa que estava relativamente, digamos, equilibrada com a derrota e os reveses judiciais que eles vinham tendo, mas eles saem de uma situação de uma defensividade total e entram na cena, retomam a cena com grande ofensividade política, eu acho. Uhum. Viola, sobre esse ponto, para além, né, depois disso que tem acontecido, dessa intentona da extrema-direita mundial, eu vou trazer esse comentário da Fabiana Albinha, da nossa comunidade. Ela diz: pois a esquerda que também coordenem ações internacionais para combater os fascistas. Não é possível que só temos críticas sem apontar caminhos. E aí eu já te pergunto, há espaço, há interesse, há grupos voltados para essa coordenação internacional da esquerda? E se não, o que falta para a gente ter isso aqui, né, do nosso lado? Eu acho que estamos mal parados. É um momento de derrota geral, não só do campo progressista, mas da esquerda, mas também das democracias nas sociedades nacionais. É uma derrota geral do mundo do trabalho, uma derrota geral das conquistas civilizatórias, né, e um tempo de emergência, de reflorescimento dos fascismos no mundo, né, e que encontram a esquerda muito debilitada, né. O que eu posso entender é que há um requerimento posto, tanto no plano doméstico, quanto de um internacionalismo, né, da esquerda e democrático, socialista, né, que foi há muitos anos abandonado. E esse é um requerimento tanto de parte de governos progressistas articularem e organizarem suas diplomacias antifascistas, né, em modo internacional, mas também os setores sociais e políticos e partidários desses governos, né, de recomporem uma capacidade de enfrentamento internacional, porque a extrema-direita ela ressurge, e ela não ressurge, né, unicamente como um fenômeno localizado em um outro país. É um fenômeno internacional. É um fenômeno internacional
conexo à própria crise do capitalismo, nessa sua fase ultrafinanciarizada, é uma resposta do capitalismo à crise, né, aguda que o sistema está atravessando, né, e que requer essas soluções de caráter autoritário, né, e violenta de governos, né, que gerem a barbárie neoliberal desde uma perspectiva autoritária. Então esse é um tema que está posto, né, que é uma conjuntura inteiramente nova e que nós, a nossa geração, não conhecia, mas nós estamos vendo ela agora, e o único espelho que nós temos é a Europa dos anos 1920 a 1945. Essa é a única referência que temos na nossa história política. Né? Miola, a gente vive uma situação paradoxal, né? O principal líder da extrema-direita no Brasil, Jair Bolsonaro, está à beira de ser preso, e a extrema-direita está na ofensiva política, e não na defensiva, né? Uma situação Exatamente. Quase nonsense. E, ao mesmo tempo, a gente tem o governo da centro-esquerda, com centro e segmentos da direita tradicional, no governo, com maioria no Congresso, né, nessa composição, e na defensiva. Me parece que há sinais de crise no governo Lula que foram abertos com aquelas rodadas de pesquisa que impactaram profundamente o governo. Acho que se a próxima rodada de pesquisa aumentar, ameniza. Se baixar ainda mais o governo, vai ser, como você diz, um ai, 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 ui, ui, ui. E é interessante que uma característica de governo em crise é assim, cada movimento que você faz abre uma nova crise em vez de solução. Isso. E eu estava anotando aqui, né? O governo que criou a crise da Petrobras, né? E cada movimento que o governo está fazendo está aumentando a novas crises. Exatamente. Né? Ontem reúne-se os movimentos sociais e, em vez de ser uma solução, abre crise, né? A Uni protesta porque chamaram só o pessoal do PT, da diretoria, a presidenta não foi convocada, as centrais sindicais reclamam. Né? Aquela reunião do Lula com os ministros abriu uma crise também, né? Aquela chamada que ele deu na Anísia virou uma crise, né? Virou uma crise. E agora a Venezuela, né? Também abriu uma crise, aí uma crise nas relações dele com a esquerda brasileira, né? Então, acho que tem sinais importantes na conjuntura, né? Para um lado e para o outro, né? Para o lado da extrema-direita e para o lado do governo. Tem. Eu, se puder fazer eu não diria nem uma analogia, né, mas um pensamento de elementos que compunham a conjuntura da crise de 2013 até 2016, eu diria que nós estamos com elementos de crise daquele período que integram essa paisagem da presente conjuntura. Né? A desestabilização do país, né, a geração permanente de conflitividade, a ofensiva da direita e da extrema-direita, né, o tema da corrupção. Começam a surgir elementos que são elementos muito familiares, né, que vão confluindo no sentido de uma crise de grandes proporções. E eu também tenho uma certa identificação de semelhança, vamos dizer assim, de alguns elementos daquele período, que é da incapacidade, um certo estado de catatonia, né, tanto partidária quanto governamental, diante da crise. Eu lembro perfeitamente, no período final, nos estertores do governo da presidente Dilma, né, que tanto o governo quanto o Partido dos Trabalhadores viviam num estado de catatonia, praticamente. Era como se a gente estivesse vendo, né, a história líquida correndo por entre os dedos, sabendo que teria um determinado desfecho, e seria um desfecho, né, trágico, como de fato ele se confirmou, mas tanto o governo quanto o PT imobilizados diante daquela crise, ou então, quando buscavam respostas, as respostas elas eram respostas contraproducentes, isso quando não eram respostas que agravavam ainda mais, né, a própria crise. Né? Tipo aquele enfrentamento que se fez ao Eduardo Cunha, né, na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. Então, eu, com muita preocupação, eu vejo essa situação, parece que é uma espécie de uma reverberação, uma repetição daquela realidade de crises, né, em que o governo, a esquerda e agora o próprio presidente Lula não estão numa condição, né, de iniciativa política tão confortável, né, para gerir a crise nos termos que seria necessário. Então, eu acho que é uma realidade bem preocupante mesmo, né, agravada por isto que eu acho, fora de dúvidas, que o Elon Musk fez é parte de um planejamento internacional
de incidir, de provocar, né, uma desestabilização interna aqui no país, aprofundar essa crise, né, interna. Legal. Miola, muito obrigado, é sempre bom começar a semana com você. Jefferson Miola, direto de Porto Alegre. Nosso próximo convidado também está lá em Porto Alegre, Ana, você sabe? Não sei se o João está em Porto Alegre. Ele é do Sul, né? O João Vicente Goulart. Mas ele mora no Distrito Federal, Brasília. Nós tivemos uma sexta-feira recifense aqui com o Jones Manuel e a Liana, e hoje teremos uma segunda-feira gaúcha, né, com Miola e João Vicente. Valeu, Miola, obrigado. Obrigado, um abraço, boa semana para nós. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.